Eu assisti ao Agente Secreto, produção brasileira que está concorrendo ao Oscar de 2026 pelo melhor filme. E eu tô aqui pra te perguntar, o filme é bom mesmo? O Wagner Moura é o bicho ou não? Será que presta? O novato é casado? E aprecia a companhia de mulheres? Então seja muito bem-vindo ao Oscaralho, seu acervo de críticas oficiais do Oscar. Primeiro, para contextualizar, a gente acompanha aqui a história de um homem comum que, em meio a um contexto de conflito e instabilidade, é recrutado para assumir uma nova identidade e cumprir uma missão secreta. Então, oficialmente ele deixa de existir. A sua vida anterior é apagada e tudo que ele passa a ser agora é parte de uma operação maior. Uma vez que ele é inserido nesse ambiente, ele precisa conviver com as pessoas que também escondem seus próprios interesses, criando ali uma rede de desconfiança constante. Cada conversa parece ter um significado oculto, então cada ação que ele tem dentro da trama gera uma consequência meio que irreversível. É uma narrativa sobre confiança, sobre manipulação e sobre o que acontece quando você percebe que nunca mais vai poder ser quem você era antes. Para mim, definitivamente, um dos grandes destaques principais desse filme é a direção do Kleber Mendonça Filho, que é um diretor conhecido por ter um estilo muito próprio, muito autoral e principalmente por construir tensão através do cotidiano. Então, como a gente já viu anteriormente em Bacurau, é tudo extremamente preciso. Existe uma confiança no que está sendo passado e eu acho que isso é muito importante pro filme dessa altura, porque quando o filme não precisa ficar te explicando, mastigando exageradamente o que tá acontecendo naquela trama, você consegue entender, ele alcança uma etapa ali do realismo que torna tudo muito mais fidedigno com a realidade, de fato. E eu sei que eu já disse aqui anteriormente que eu não sou muito de falar de porque fotografia, eu não sou muito disso, mas aqui as cores desse filme é uma coisa que fica muito em destaque. Parece que o mundo do personagem é frio, é distante, e isso casa diretamente com o que ele tá vivendo ali. A sensação é que você realmente deu vida e cor a uma fotografia dos anos 70. Eu acho que os sons também merecem muito destaque nisso, sabe? O filme distribui muito bem os ruídos ambientes, ele evita exagerar nessa trilha sonora e isso faz com que tudo pareça mais cru e mais real, eu diria, sabe? O uso do silêncio é muito importante em situações de tensão e aqui ele consegue transformar frases impactantes, cenas impactantes com uma fala um pouco mais explícita em uma coisa muito mais real e uma coisa muito mais imersiva porque o silêncio está acoplado nisso. E isso é muito interessante quando vem colocado num filme. Eu não sou uma pessoa violenta, mas esse cara, eu matava ele com um martelo. E por fim, né, a atuação do Wagner Moura, que puta que pariu, né? É o tipo de atuação que você consegue sentir o conflito interno do personagem, mesmo quando ele não diz nada. Só a forma como ele vive ali já é nítido, como ele é um cara centrado no que ele quer e preocupado com tudo que pode acontecer com ele, com a família dele, enfim, é muito, muito claro isso. E tudo isso contribui muito pra criar uma experiência imersiva com o personagem, com a trama, e é que é muito bem feito isso. Mas nem tudo são flores, em alguns momentos o filme se torna, assim, muito lento, que é uma coisa que eu já comentei aqui antes, que pode ser que te incomode. Eu também senti que certas partes poderiam ter sido mais aprofundadas, principalmente no desenvolvimento de algumas relações, então, dependendo do que você coloca como expectativa pra ver esse filme, pode ser que pareça mais contemplativo do que algo que te envolva de fato, sabe? Então, no geral, é um filme que me deixou muito mais pensativo do que entretido. Não é um filme que você assiste pela ação, é mais pela sensação. Ele quer que você sinta o peso das escolhas, o peso das mentiras, o peso da vida daquele personagem ali, ou no caso, a vida que ele finge estar vivendo. Então sim, apesar dele ser a priori um filme muito interessante, eu não assistiria ele de novo, porque ele não é um filme que se baseia em grandes detalhes que você tem que, sabe, pegar ali pra poder entender, não. Ele se baseia muito em cultura, se baseia muito em acontecimentos históricos. Então não é aquela coisa que você entende de uma forma e tem uma experiência diferente quando vê de novo, e de novo, e de novo, não. E por ele ser lento, essa junção acaba que não casa muito. Ele é bem recheado, ele é bem contemplativo, mas ele não é uma experiência que te dá vontade de ver de novo. Na minha opinião, assistir ele pela segunda vez pode ser muito cansativo. Uma das coisas que eu mais gostei nesse filme foi perceber que a gente não tá acompanhando uma história estruturadinha, que vai ter início, meio e fim. A gente acompanha uma reconstrução de uma história, porque ela é baseada em vários acontecimentos da época da ditadura. Apesar de ser uma história fictícia, a gente tem uma percepção muito única quando tá assistindo ali. O filme se passa em 1977, a história principal do filme. Mas conforme vai passando as cenas, ele começa a fazer uma ponte de 77 para 2024. E você não entende inicialmente o que tá passando, mas quando você pega que aquilo é uma reconstrução da história que você tá assistindo, que eles estão acompanhando junto com você, através de evidências, de fitas, de áudios, aquilo é muito foda. Aquilo é uma coisa que eu lembro que quando eu tava assistindo o filme eu tive essa exata reação. Será que só eu entendo a
a complexidade dessa ambiciosa obra-prima do cinema? Então ele vai e volta no tempo até chegar num ponto onde tudo começa a existir naquele presente, que seria o presente do filme 2024. Então o filme começa em 77, se desenvolve numa ponte de 77 para 2024 e termina completamente em 2024. E nesse processo de reconstrução da história, o filme traz umas referências muito legais. Uma das mais impactantes e ao mesmo tempo mais esquisitas, né? Acho que quem assistiu o filme sabe o quanto foi esquisito. Foi aquela perna peluda assassina. Porque aquilo parece surreal. É tão tosco que tu acha um absurdo. Mas ao mesmo tempo, aquilo carrega sim um significado. E isso é o mais legal. Porque quando você dá uma pesquisada sobre aquilo, você entende que aquilo é uma lenda urbana de Recife, que é onde se passa o filme. E é uma das lendas urbanas mais famosas de Recife. Uma perna humana decepada, grande e peluda, que se movia sozinha, dando rasteiras e chutes nas pessoas. E assim, eu nem preciso explicar que essa perna peluda é uma referência direta ao poder repressivo da época, né? Da ditadura. Perna cabeluda, ataca outra vez. Então, para quem é de Recife, para quem conhece a história diretamente, aquilo é uma referência direta à vida, e não uma invenção do filme, sabe? Conversa diretamente com uma lenda urbana, sabe? Com um imaginário coletivo local. Isso é muito legal. Isso é muito, muito legal. Eu achei muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu confesso que também só ficou legal quando eu pesquisei. E aí entra o problema anterior que eu disse, que o filme é muito baseado em cultura de uma forma muito direta. Então, isso aqui é uma cena que pra você que não conhece a história, pra você que é gringo, pra você que não é de Recife, que não sabe nada sobre aquilo, tá vendo o filme pela primeira vez, você não pega e acha que aquilo é muito esquisito. E pronto, você só vê aquilo como uma cena esquisita. Eu acho que isso é um problema. Isso deveria ter sido feito de uma forma um pouco melhor. Mas eu, depois de pesquisar melhor, achei muito interessante. Então, meio que pra mim funcionou parcelado, sabe? E partindo um pouco mais pro final do filme, vem o que eu acho que é a decisão mais forte que esse filme faz aqui. Porque o filme não termina com um plot twist do caralho, com uma grande revelação. Ele termina com uma injustiça. Toda a trama daquele protagonista termina com uma notícia de falecimento em um jornal. E ponto final. E eu, particularmente, achei muito corajoso do filme fazer isso, muito condizente com a realidade da ditadura. Por isso que eu achei muito poderoso aqui nesse filme. No nosso país, o fechamento das histórias muitas vezes não vem com respostas, né? Eles vêm com uma nota, vêm com um registro, vêm com um documento. E às vezes nem isso. A morte vira o ponto final, mesmo quando a história não é completamente contada. E o filme deixa muito claro que tudo que a gente viu só existe por causa de algumas fitas, algumas evidências, alguns registros que sobreviveram. Só alguns. Mas quantas outras histórias não sobreviveram, né? Quantas verdades nunca foram reconstruídas? Quantas pessoas desapareceram sem deixar nenhum rastro? O final não é frustrante por uma falha narrativa. Ele é frustrante de propósito, porque ele transforma o esquecimento em um tema. Ele mostra que existem milhares de histórias que nunca vão ter conclusão, porque viveram e morreram dentro de um sistema que foi construído justamente para apagar essas histórias. E no fim, tudo que sobra não é a verdade, não é a justiça, não é sentido. É só uma nota de morte. Então é isso. O Agente Secreto não é um filme que eu assistiria de novo, mas eu confesso que ele é muito bem construído, muito bem feito. Ele é muito bem pensado, baseado na trama que ele quer passar, e ele é muito bem dirigido. E assim, você pode não ter gostado daquele final, onde o filho dele já crescido conversa com aquela moça que tá estudando a história do Armando. O final, como eu falei, bem anticlimático, né? Mas pelo menos tem uma cena que deixa um marco muito interessante, porque a gente vê bem no final o Fernando, que é o filho do Armando, né? Que inclusive é interpretado pelo próprio Wagner Moura, uma decisão que eu não acho muito bacana, mas enfim, aqui ficou bom porque ele é um ótimo ator. Enfim, ele tá lá conversando com a mulher e ele fala que aquele local onde ele trabalha já foi anteriormente o cinema onde o avô dele trabalhava, e que foi o cinema onde ele assistiu Tubarão pela primeira vez, um filme que ele queria muito ver quando era criança, mas o pai dele não deixava porque achava impróprio para a idade dele. Então, para mim aqui é muito claro como fica forte essa mensagem que o filme quer passar. A gente nunca realmente saber a verdade da história. Porra, a história é sobre um rapaz que lutou, viajou, agiu como um agente secreto para poder ajudar sua família, é morto sem ninguém saber nada, e mesmo assim, o filho dele se torna um médico e só consegue ter uma forte memória de quando ele viu um filme que ele queria muito ver pela primeira vez numa tela de cinema. O rapaz que busca uma memória da sua mãe o filme todo é esquecido pelo próprio filho. E esse é o fim. Mas é isso. O que você achou do Agente Secreto? Comenta aqui embaixo que eu quero saber de você. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. A gente se vê no próximo Oscaralho. Beijão.